Meu nome é Débora e hoje nós vamos falar um pouco sobre adjetivo e advérbio na prova de inglês do Enem. Então, primeiramente, vamos falar um pouco sobre para que usá-los, como identificá-los e alguns exemplos comentados. Então, os adjetivos ou adjectives em inglês, nós usamos para caracterizar ou atribuir qualidade a um substantivo. Por exemplo, they have a beautiful house. Eles têm uma linda casa. Aqui, no caso, house é o nosso substantivo, casa, e beautiful é o nosso adjetivo, lindo. Eles têm uma linda casa. Então, aqui eu tenho o lindo linda que está caracterizando a casa. Ou a gente pode ter também ele vindo em uma forma diferente. Their houses are beautiful. As casas deles são lindas. Então, nas duas frases, o beautiful está caracterizando a casa, está atribuindo uma qualidade à casa. É importante lembrar que em inglês os adjetivos eles são posicionados antes dos substantivos, e aqui é importante ter em mente a questão da comparação entre o inglês e o português, porque no português geralmente nós colocamos os adjetivos depois dos substantivos. A gente não fala, por exemplo, eles têm uma linda casa, ou ela é uma linda mulher, por exemplo. Geralmente a nossa tendência é falar ela é uma mulher linda, eles têm uma casa linda. Então vem depois. A gente tem que ter em mente essa diferença do inglês para o português. Que geralmente em inglês os adjetivos são posicionados antes dos substantivos ou depois do verbo, como está nesse caso aqui. Como identificá-los numa frase? Eles podem vir das seguintes formas, ou terminando em ed. Por exemplo, I watched Dracula last night, I was terrified. Eu assisti Drácula a noite passada e eu fiquei aterrorizado. Então, aqui a gente tem um ED. Aterrorizado está caracterizando o jeito que eu fiquei depois de assistir o filme. Ou, terminando em ing. The film I watched last night was interesting. O filme que eu assisti noite passada era interessante. Então, interessante está caracterizando o filme que eu assisti. Aqui eu trouxe para vocês um exercício comentado de uma prova de vestibular da Unespar de 2018. Nós temos uma tirinha com a personagem principal sendo a Mafalda. Então vamos ler primeiro a pergunta para ver o que eles estão pedindo. Mafalda, personagem famosa por seu pensamento crítico, discute um tema de grande importância para o mundo. Então, aqui o foco é qual que é esse tema de grande importância para o mundo. Aponte a alternativa que melhor explica o contido na tirinha lida, tendo em mente esse tema de grande importância. Então, aqui a Mafalda fala: From this humble little chair, dessa humilde, little chair, pequena cadeira. Então, percebam que humble é um adjetivo, humble little chair, eu estou caracterizando a cadeira. I make an impassionate call. Impassionate é geralmente quando a gente vai dar um discurso, a gente fala com uma grande carga de emoção. Então, impassionate call, então ela está chamando a atenção para ela ser impassionate. Ela está fazendo um impassionate call. Então, mais uma vez, eu estou caracterizando essa call. For world peace. Então, world peace, paz mundial, é um grande tema de importância para o mundo. Então, aqui vocês têm que ter isso em mente. Passando para o próximo. Anyway, these days, I think the Vatican, UN, Vaticano, UN são as United Nations, Nações Unidas, and my little chair have the same powers of persuasion. Então, ela está falando sobre importantes organizações mundiais, né? Que no caso é o Vatican, as United Nations, e aqui nós temos outro adjetivo, the same powers of persuasion. Os mesmos, iguais, powers. Então, ela está caracterizando os powers. Então, vamos para as opções. Aqui, no número 1, Mafalda, no alto de um púlpito, faz um discurso persuasivo pela paz mundial. Ela está no alto de um
da humble little chair dela, não chega a ser um púlpito, faz um discurso persuasivo pela paz mundial. Na verdade, ela não está fazendo um discurso persuasivo, né? Tá mais um humor contido nisso. Vamos ver as próximas. B. A personagem discute com as pessoas à sua volta sobre a necessidade da paz do mundo. Ela realmente fala sobre a World Peace, paz no mundo, mas ela não está discutindo com pessoas à sua volta. Número C. Letra C. Mafalda discursa em nome de grandes organizações mundiais como o Vaticano, a ONU, em busca de convencer os países sobre a importância da paz no mundo. Então, sim, ela fala da paz mundial e ela menciona o Vaticano e a ONU. Então, no caso, a letra C seria a resposta correta. Vamos ver a letra D. A personagem conclui que atualmente ela e outras organizações mundiais reconhecidas têm o mesmo poder de persuasão sobre a paz do mundo. Não, ela não fala diretamente dela. Ela fala in my little chair have the same powers of persuasion. Ela não está falando diretamente, então isso a gente elimina. Mafalda busca desenvolver uma crítica quanto à paz mundial, mas fica triste ao perceber que ninguém se interessa pelo assunto. Não, ela na verdade não está desenvolvendo uma crítica e também não dá pra gente saber se ela ficou triste ou não. Ela só está chamando atenção, né? Ela está falando em nome de grandes organizações mundiais, fingindo que ela faz parte em busca de convencer os países sobre a importância da paz no mundo. Então, essa seria a resposta. Letra C. Agora, nós vamos falar um pouco sobre os advérbios. Por que usar os advérbios? Nós usamos os advérbios para caracterizar verbos, não mais substantivos, mas sim os verbos. Por exemplo, she speaks slowly. Ela fala lentamente, devagar. Então, aqui o slowly não está caracterizando o she, o ela, a pessoa, está caracterizando a forma como ela fala. Então, o verbo speak. Então, slowly é um advérbio e o speaks é um verbo. O número 2, nós temos a mesma, um exemplo diferente, mas a mesma função. She drives carefully. O carefully está caracterizando o jeito que ela dirige. Ela dirige com cautela. E não a gente está falando que a própria pessoa é cautelosa. A gente está caracterizando o jeito que ela dirige. Então, mais uma vez, estou caracterizando o verbo drive. Então, aqui nós temos um advérbio. Como identificar advérbios em inglês nas frases? Eles geralmente aparecem nas seguintes formas. Ou terminando em ly, como é o caso desse que a gente viu aqui, tanto no slowly quanto no carefully, que é o mais comum. I am terribly disappointed. Muito disappointed. Terribly. Então, eu estou caracterizando o jeito que eu estou. O verbo am. I am terribly disappointed. Ou eles podem vir de formas irregulares, né? Geralmente, por exemplo, she speaks English very well. Ela fala inglês muito bem. Em inglês, a gente não fala she speaks English very good, porque good é um adjetivo, mas a gente quer caracterizar o jeito que ela fala. Então, a forma de falar o good, que é um adjetivo transformando em advérbio, é well, ok? Então, esse é um dos advérbios irregulares que a gente tem em inglês. She speaks English very well. Meu nome é Débora e hoje nós vamos falar um pouco sobre adjetivo e advérbio na prova de inglês do Enem. Então, primeiramente, vamos falar um pouco sobre para que usá-los, como identificá-los e alguns exemplos comentados. Então, os adjetivos ou adjectives em inglês, nós usamos para caracterizar ou atribuir qualidade a um substantivo. Por exemplo, they have a beautiful house. Eles têm uma linda casa. Aqui, no caso, house é o nosso substantivo, casa, e beautiful é o nosso adjetivo lindo.
eles têm uma linda casa. Então, aqui eu tenho o lindo linda que está caracterizando a casa. Ou a gente pode ter também ele vindo em uma forma diferente. Their houses are beautiful. As casas deles são lindas. Então, nas duas frases, o beautiful está caracterizando a casa, está atribuindo uma qualidade à casa. É importante lembrar que em inglês os adjetivos eles são posicionados antes dos substantivos, e aqui é importante ter em mente a questão da comparação entre o inglês e o português, porque no português geralmente nós colocamos os adjetivos depois dos substantivos. A gente não fala, por exemplo, eles têm uma linda casa, ou ela é uma linda mulher, por exemplo. Geralmente a nossa tendência é falar ela é uma mulher linda, eles têm uma casa linda. Então vem depois. A gente tem que ter em mente essa diferença do inglês para o português. Que geralmente em inglês os adjetivos são posicionados antes dos substantivos ou depois do verbo, como está nesse caso aqui. Como identificá-los numa frase? Eles podem vir das seguintes formas, ou terminando em ED. Por exemplo, I watched Dracula last night, I was terrified. Eu assisti Drácula a noite passada e eu fiquei aterrorizado. Então aqui a gente tem o ED. Aterrorizado está caracterizando o jeito que eu fiquei depois de assistir o filme. Ou terminando em ING. The film I watched last night was interesting. O filme que eu assisti noite passada era interessante. Então, interessante está caracterizando o filme que eu assisti. Aqui eu trouxe para vocês um exercício comentado de uma prova de vestibular da Unespar de 2018. Nós temos uma tirinha com a personagem principal sendo a Mafalda. Então vamos ler primeiro a pergunta para ver o que eles estão pedindo. Mafalda, personagem famosa por seu pensamento crítico, discute um tema de grande importância para o mundo. Então, aqui o foco é qual que é esse tema de grande importância para o mundo. Aponte a alternativa que melhor explica o contido na tirinha lida, tendo em mente esse tema de grande importância. Então, aqui a Mafalda fala: From this humble little chair, dessa humilde, little chair, pequena cadeira. Então, percebam que humble é um adjetivo, humble little chair, eu estou caracterizando a cadeira. I make an impassionate call. Impassionate é geralmente quando a gente vai dar um discurso, a gente fala com uma grande carga de emoção. Então, impassionate call, então ela está chamando a atenção para ela ser impassionate. Ela está fazendo uma impassionate call. Então, mais uma vez, eu estou caracterizando essa call. For world peace. Então, world peace, paz mundial, é um grande tema de importância para o mundo. Então, aqui vocês têm que ter isso em mente. Passando para o próximo. Anyway, these days, I think the Vatican, UN, Vaticano, UN são as United Nations, Nações Unidas, and my little chair have the same powers of persuasion. Então, ela está falando sobre importantes organizações mundiais, né? Que no caso é o Vatican, as United Nations, e aqui nós temos outro adjetivo, the same powers of persuasion. Os mesmos, iguais, powers. Então, ela está caracterizando os powers. Então, vamos para as opções. Aqui, no número 1, Mafalda, no alto de um púlpito, faz um discurso persuasivo pela paz mundial. Ela está no alto da humble little chair dela, não chega a ser um púlpito, faz um discurso persuasivo pela paz mundial. Na verdade, ela não está fazendo um discurso persuasivo, né? Tá mais um humor contido nisso. Vamos ver as próximas. B. A personagem discute com as pessoas à sua volta sobre a necessidade da paz do mundo. Ela realmente fala sobre a world peace, paz no mundo, mas ela não está discutindo com pessoas à sua volta. Número C. Letra C. Mafalda discursa em nome de grandes organizações mundiais como o Vaticano, a ONU, em busca de convencer os países sobre a importância da paz no mundo. Então, sim, ela fala da paz mundial e ela menciona o Vaticano e a ONU.
Então, no caso, a letra C seria a resposta correta. Vamos ver a letra D. A personagem conclui que atualmente ela e outras organizações mundiais reconhecidas têm o mesmo poder de persuasão sobre a paz do mundo. Não, ela não fala diretamente dela. Ela fala in my little chair have the same powers of persuasion. Ela não está falando diretamente, então isso a gente elimina. Mafalda busca desenvolver uma crítica quanto à paz mundial, mas fica triste ao perceber que ninguém se interessa pelo assunto. Não, ela na verdade não está desenvolvendo uma crítica e também não dá pra gente saber se ela ficou triste ou não. Ela só está chamando atenção, né? Ela está falando em nome de grandes organizações mundiais, fingindo que ela faz parte em busca de convencer os países sobre a importância da paz do mundo. Então, essa seria a resposta. Letra C. Agora, nós vamos falar um pouco sobre os advérbios. Por que usar os advérbios? Nós usamos os advérbios para caracterizar verbos, não mais substantivos, mas sim os verbos. Por exemplo, she speaks slowly. Ela fala lentamente, devagar. Então, aqui o slowly não está caracterizando o she, o ela, a pessoa, está caracterizando a forma como ela fala. Então, o verbo speak. Então, slowly é um advérbio e o speaks é um verbo. O número 2, nós temos a mesma, um exemplo diferente, mas a mesma função. She drives carefully. O carefully está caracterizando o jeito que ela dirige. Ela dirige com cautela. E não a gente está falando que a própria pessoa é cautelosa. A gente está caracterizando o jeito que ela dirige. Então, mais uma vez, estou caracterizando o verbo drive. Então, aqui nós temos um advérbio. Como identificar advérbios em inglês nas frases? Eles geralmente aparecem nas seguintes formas. Ou terminando em ly, como é o caso desse que a gente viu aqui, tanto no slowly quanto no carefully, que é o mais comum. I am terribly disappointed. Muito disappointed. Terribly. Então, eu estou caracterizando o jeito que eu estou. O verbo am. I am terribly disappointed. Ou eles podem vir de formas irregulares, né? Geralmente, por exemplo, she speaks English very well. Ela fala inglês muito bem. Em inglês, a gente não fala she speaks English very good, porque good é um adjetivo, mas a gente quer caracterizar o jeito que ela fala. Então, a forma de falar o good, que é um adjetivo transformando em advérbio, é well, ok? Então, esse é um dos advérbios irregulares que a gente tem em inglês. She speaks English very well. Bom, aqui nós temos um exemplo de como que os advérbios podem ser usados nas questões da prova do Enem. Nesse caso, essa questão foi tirada da prova do ano de 2011. Né? Nós temos uma figura e uma frase aqui embaixo. Vamos direto para a pergunta para ver o que eles querem que a gente observe em relação tanto à frase quanto à figura. Na fase escolar, é prática comum que os professores passem atividades extra-classe e marquem uma data para que as mesmas sejam entregues para correção. No caso da cena da charge, a professora ouve uma estudante apresentando argumentos para. Então, o que eles querem? Eles querem saber, vamos olhar a charge e o que está escrito aqui embaixo, a frase, explicando. A professora ouve uma estudante apresentando argumentos para o quê? Vamos ver o que a aluna fala. My report is about how important it is to save paper, electricity and other resources. Então, aqui a gente tem palavras bem parecidas com o português, né? Paper, papel, electricity, eletricidade, and other resources, e outros recursos. Vamos voltar aqui no início, my report. Então, a atividade que ela fez, né, o relatório que ela fez, que a professora tinha pedido, is about how important it is to save, mostra sobre como que é importante salvar, né,
papel, economizar papel, eletricidade e outros recursos. Aí depois ela fala: I will send to you telepathically. Eu vou mandar para você telepathically, também bem similar ao português. Telepaticamente, certo? Então, esse telepaticamente, reparem que ele termina em ly, que como a gente tinha visto, geralmente os advérbios em inglês, eles terminam com ly. E para que serve o advérbio? Para caracterizar um verbo. Então, ele está caracterizando o verbo send, mandar. Então, está falando de que forma que ela mandou esse report, esse relatório. De forma telepática, né? Telepaticamente. Então, que tipo de argumento que a professora ouviu dessa estudante apresentando? Letra A, discutir sobre o conteúdo do seu trabalho já entregue. Na verdade, não é discutir. Ela menciona qual que é o conteúdo, né? Mas o foco aqui na questão não está a falar sobre o conteúdo, sim nos argumentos que ela utilizou. Então, a gente já pode eliminar essa opção. B, elogiar o tema proposto para o relatório solicitado. Ela não usou nenhum tipo de palavra que dê a entender que está elogiando. Por exemplo, good, bom, alguma coisa assim. Não, adjetivos, né? Ela poderia ter usado. Mas aqui ela só menciona da importância do relatório, que ele é importante, explicando como ele foi importante para essas questões de recursos, mas não é o foco. Letra C, sugerir temas para novas pesquisas e relatórios. Não, ela não faz nenhum tipo de sugestão com relação a pesquisas e relatórios. Letra D, reclamar do curto prazo para entrega do trabalho. Não, em nenhum momento ela usa palavras em que ela está reclamando. Letra E, convencer de que fez o relatório solicitado. Então, a resposta certa aqui é letra E, que ela convenceu sim, ela falou sobre o que era o relatório e qual que é essa relação entre o relatório e a forma como ela mandou, telepaticamente. Então, ela tentou convencer a professora de que ela fez sim, mas ela mandou de uma forma diferente, que foi de forma telepaticamente, né? Então, aqui a gente tivesse a importância de saber identificar o advérbio e a função principal que ele expressa para a gente conseguir responder a pergunta.